Atos capítulo 4, a partir do versículo de número... Eu já havia dito aos irmãos que não somente a reação à pregação do Evangelho é sempre positiva, mas também a pregação do Evangelho ela traz as suas reações negativas. O que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar é que à medida em que o Evangelho ele começou a ser pregado, multidões atenderam a pregação, mas também pessoas, principalmente os líderes religiosos dos dias apostólicos, reagiram à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito se conta a respeito dos períodos chamados de avivamento na Inglaterra e Nova Inglaterra. E muitos já leram e já ouviram falar de grandes pregadores como os irmãos Wesley, Charles Wesley, John Wesley, um pregador calvinista, o conhecido Whitefield, George Whitefield. E muito se fala a respeito destes homens e de como Deus usou estes homens poderosamente e de como, por meio da pregação do Evangelho, muitos se converteram a Cristo. Mas a história também relata que nem sempre, quando estes homens saíam às ruas para pregar o Evangelho, a reação era positiva. No seu famoso clássico Lições aos Meus Alunos, Spurgeon relata a respeito da pregação do Evangelho, como estes homens eles reuniam as pessoas para pregar em praça pública ou nas ruas da Inglaterra, de Londres ou dos condados ingleses e também na Nova Inglaterra, o que seria depois os Estados Unidos da América. Spurgeon relata então que estes homens eles começavam atraindo as pessoas cantando salmos. Wesley ou Whitefield, eles começavam cantando. Charles Wesley, por exemplo, ele compôs depois diversos hinos. E à medida em que eles começavam a cantar, louvando ao Senhor, as multidões percebiam que ali estava um pregador. E eles então se dirigiam até aquele homem, vamos ouvi-lo, o que é que ele tem para falar. Naquele período, muitos já não iam nem mais à igreja, por conta das minas de carvão, dos trabalhos constantes, então eles não tinham nem motivação, às vezes eles já enveredavam pelo vício do álcool e por ali mesmo ficavam, e então estes pregadores saíram de suas igrejas e eles iam até o encontro do povo. E a história então relata que quando eles começavam a pregar, nem sempre eram bem aceitos. Spurgeon então relata o que a história registrou. Alguns começavam a jogar tomates podres nos pregadores. Nem sempre acontecia, mas muitas vezes aconteceu. Ovos podres em cima deles enquanto eles estavam falando a respeito da graça de Jesus. Então, estes relatos históricos, eles apenas nos conectam com o que Atos já nos diz, ou o que Atos já nos ensina. A inserção do protestantismo aqui em Sergipe, já falei para os irmãos mais de uma vez, foi coroado na cidade de Laranjeiras, que era o centro intelectual da época, com uma grande queima de Bíblias, promovida pela Igreja Católica Romana na época, impedindo então que o Evangelho fosse divulgado e pregado aqui em nosso estado e em nossa capital. Agora, o que é que acontece com tudo isso à medida em que nós estudamos a palavra e vemos o mover de Deus na história, usando então poderosamente os seus pregadores, porque são tomados e dirigidos pelo Espírito para a pregação do Evangelho? É que todas as vezes que o reino de trevas se levantou contra a pregação do Evangelho, ele nunca triunfou. É importante a gente notar isso, irmãos, porque Atos 4, apenas os primeiros 4 capítulos, ou 4 versículos, os 4 versículos iniciais do capítulo 4 de Atos, vai destacar isso para a gente. Todas as vezes que Deus levantou pregadores do Evangelho para anunciar a Jesus Cristo e esse crucificado, arrependimento e salvação para os pecadores, o reino de trevas se opôs. Mas ao invés de diminuir a influência cristã,
o resultado foi totalmente o contrário. Na realidade, os contrastes se harmonizaram. Por quê? Porque Deus então promovia sempre maior crescimento. Então, observem comigo os 4 primeiros versículos de Atos 4, e nós vamos ver como é interessante a nossa observação deste fato. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Percebam como o registro aqui, ele vai mostrar ao leitor o fluxo da história e de como Deus então moveu a história a seu favor. Ele sempre faz isso. Nós não podemos perder a nossa esperança e perspectiva. O que acontece então, veja que Pedro e João ainda estavam pregando, eles estavam se referindo a que acontecimento? Acontecimento que nós vimos anteriormente. Um homem paralítico, de nascença, foi curado, e não somente o seu corpo voltou a funcionar, ele voltou a caminhar, algo que ele nunca experimentou na vida, mas a sua alma foi curada. A relação então importante entre aquilo que acontecia e que era visto e aquilo que o Senhor promovia no coração do homem. Então eles estavam dizendo, apenas aqui para a nossa lembrança, eles estavam informando que quem fez aquele sinal, quem operou aquele milagre, não foi o homem, ou não tinha sido obra apostólica de Pedro, João, mas eles fizeram aquilo em o nome de Jesus, ou seja, no poder do nome de Jesus. E a pregação então vem claramente: olha, vocês mataram este homem, vocês mataram o autor da vida, versículo de número 15, vocês negaram o santo e justo, versículo 14, e pediram no lugar dele um assassino. Pois, versículo 16 nos lembra, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. E aí a pregação prossegue para a sua aplicação, e no versículo 19 então ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. O grande profeta anunciado agora estava sendo pregado nos dias de Pedro e João, nos dias apostólicos, na nova dispensação da igreja, e a reação da parte daqueles que tanto conheciam a lei, ela foi totalmente diferente. Não foi semelhante àqueles que abraçaram o evangelho, mas àqueles que fizeram forte oposição. Versículo de número 1 então do capítulo 4 diz que enquanto eles falavam estas coisas ao povo, sobrevieram os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a lei para o povo, de interpretar corretamente as profecias a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Também se dirigiu ou se levantou contra eles o chamado capitão do templo, que era o responsável pela guarda, pela ordem, pela segurança do templo. Justamente estes capitães prenderam Jesus no Getsêmani. Eles tinham uma posição de autoridade muito grande, eles só estavam abaixo do sumo sacerdote, eles eram homens realmente respeitáveis, estavam ali. E os saduceus. Notem que quem fez maior oposição a Cristo durante o seu ministério foram os fariseus. Os fariseus. Agora nós começamos a perceber os saduceus fazendo maior oposição aos apóstolos. Por que razão? Os saduceus, lembrem-se, eles cuidavam da parte econômica e financeira do templo, da religião, mas eles não acreditavam no Antigo Testamento por completo.
Os saduceus só acreditavam que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a palavra de Deus. Eles também não acreditavam em inferno, não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles eram os liberais da época. E justamente a mensagem pregada pelos apóstolos falava sobre ressurreição dentre os mortos. As reações, então, elas sobrevêm de diversos lados, de diversas classes religiosas daquele período, mas todas elas contrárias à pregação do Evangelho de Jesus. Eles estavam, versículo de número 2, notem, ressentidos. No grego, pode ser também, eles estavam zangados, eles estavam irados. Por quê? Porque eles estavam ensinando o povo e anunciando, ou seja, pregando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Claramente, então, aqui o que é que nós percebemos? A reação dos religiosos daquele tempo a Pedro e João, mais adiante aos apóstolos, perseguição, martirização, não somente dos apóstolos, mas dos demais cristãos. Elas viriam a acontecer, não porque eles se vestiam diferente, eles comiam coisas diferentes, ou eles participavam de partidos políticos diferentes. Não, o cerne da questão aqui envolve o conteúdo da mensagem e pregação que eles anunciavam. A oposição vem porque eles estavam pregando a Cristo, anunciando o nome de Jesus e falando que Cristo não permaneceu morto. Você pode estar se perguntando por que eles não reagiram logo de imediato no dia de Pentecostes. O texto não é claro, não nos diz o porquê. Eles só vieram a reagir depois que o paralítico foi curado na porta formosa do templo de Salomão. Mas a grande verdade é que em todo este tempo eles estavam bem atentos ao que acontecia, ao que estava ocorrendo, o que estava se desenrolando ali durante aqueles dias. Eles então ficam ressentidos, eles reagem, e o que é que eles fazem então? Versículo de número 3, eles mandam, ou o capitão os prende, eles são presos, eles são recolhidos ao cárcere até o outro dia, porque já era tarde e não tinha como promover o interrogatório. Eles então passam a noite presos. Em Jerusalém, os judeus tinham esta autonomia dada pelo Império Romano, tinham uma guarda para o templo, eles poderiam aplicar determinadas penas de acordo com a religião deles, de acordo com os preceitos deles, e é justamente isso que acontece com Pedro e com João. Eles são presos. Agora, notem bem aquilo que eu falei para vocês. Existe aqui um equilíbrio entre dois fatos contrastantes. Existe, dos versículos de 1 a 3, uma reação que levou os apóstolos à prisão por eles ensinarem e anunciarem a ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho, resumidamente falando. E a reação, então, por outro lado, daqueles que ouviram a palavra foi totalmente o oposto. Vejam o versículo de número 4. Vamos ler juntos o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Notem que aqui, irmãos, e isto aconteceu em toda a história do povo de Deus a partir do dia de Pentecostes. Foi um cumprimento profético. Quem estava por trás de tudo isso? O Senhor Jesus Cristo. Os atos dos apóstolos, na realidade, são os atos do Cristo crucificado. O que acontece é que, à medida em que os saduceus, à medida em que os sacerdotes, à medida em que os capitães do templo perseguem a igreja, Atos relata que esta igreja não para de crescer.
Na realidade, eles vão perder em suas linhas de oposição o principal deles, tanto quanto a pregação, quanto ao conhecimento. O apóstolo Paulo, grande perseguidor, vai se transformar então agora em perseguido e pregador deste mesmo nome, do nome de Jesus. Então aqui nós temos o equilíbrio entre dois fatos que se opõem. E é justamente assim que nós devemos ver e entender o funcionamento do que a Bíblia chama de proclamação do Evangelho da graça de Jesus. Aqui nós temos um conforto muito grande para pregadores da palavra, de que nem sempre eles serão aceitos ou bem recebidos. Mas em contrapartida, o Evangelho não deixará de avançar. Ele pode estar sofrendo maior oposição em determinada região, mas à medida em que ele é pressionado e perseguido, a consequência ou o resultado não é o decréscimo do número de crentes, mas o crescimento evangélico naquela determinada região. Aí você me pergunta mais uma vez, mas pastor, veja só, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, descreve que o crescimento evangélico no Brasil, ele tem sido cada vez maior. Questionem tudo aquilo que vocês veem à luz da palavra de Deus, porque não é este tipo de crescimento que nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, mediante aquele grandioso avivamento que começou no dia de Pentecostes. Questionem, irmãos, aquilo que, por exemplo, eu peço a vocês que leiam cuidadosamente na publicação do boletim informativo deste domingo, o tema novamente que eu trago à tona a respeito de se um pastor ele pode ser candidato ou não a cargos públicos, submetendo seu nome à eleição. Questionem, irmãos, por exemplo, o que a revista Veja menciona, e eu cito aqui para vocês, um levantamento feito por eles, entre aqueles que estão colocando seus nomes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as capitais brasileiras. Na eleição deste ano, 250 candidatos apresentam antes dos seus nomes suas funções hierárquicas evangélicas. São 195 candidatos pastores, 33 missionários, 14 bispos, 7 apóstolos e de sobra um presbítero. Como é possível que nós estejamos vendo verdadeiro crescimento evangélico em nosso país, se aqueles que foram chamados a ensinar e anunciar o nome de Jesus estão se preocupando com outras coisas? Questionem. Aqui em Aracaju, somente em Aracaju, são 12 candidatos nesta linha, 11 pastores e um apóstolo. E aí, eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão das pastoras que se candidatam, que aí não tem nem como mencionar, porque nem na Bíblia tem. Mas questionem, irmãos, isto, ou tudo isso que nós estamos vendo em nosso país, é totalmente diferente de um contexto em que a igreja sofre oposição pela pregação do Evangelho, e quanto mais o reino de trevas se opõe e tenta massacrá-la, ela cresce. Porque nós estamos vendo um crescimento evangélico em nosso país mediante uma pregação fortemente questionável. Eu não preciso me delongar, não preciso demorar muito nisso aqui, porque vocês sabem muito bem. Vocês sabem e vocês acompanham e vocês estão ligados e conectados, é a linguagem hoje do nosso tempo, e percebem que não é a pregação semelhante à que nós encontramos aqui nos dias apostólicos. Não há palavra de Cristo. Não há a mensagem proclamadora e profética da igreja que tem como seu centro Jesus e somente Jesus. Não tem. Então, irmãos, questionem
de fato, se o nosso crescimento evangélico brasileiro ele é real. Nós temos uma grande massa de pseudo-evangélicos. Esta é a nossa triste realidade. Homens que estão tentando usar dos seus títulos, muitos deles usurpados, para alcançarem ou conquistarem espaço na política brasileira. Eles estão agindo como os partidos agora socialistas no Brasil. Eu não sei se vocês já perceberam, o vermelho sumiu. É candidato de partido comunista ou de partido socialista usando rosa, laranja, verde. Mas é assim que muitos dos evangélicos fazem. Eles mudam, eles se fantasiam, se camuflam, é a melhor colocação. E colocam sempre aquele velho argumento: eu vou assim beneficiar muitas pessoas. Eu encontrei um pastor antes de começar a campanha e fui falar com ele, e ele disse assim: olha, pastor, agora minha visão ministerial mudou. E eu disse: foi? E o que foi que aconteceu? Eu agora me candidatei à vereança de Aracaju, ao pleito para vereador. Porque eu percebi que eu vou fazer a mesma coisa lá, pastor. Eu sempre lidei com as pessoas, procurei cuidar delas, e agora, como vereador, eu vou fazer muito mais. Se camuflam, se escondem, usam o título, eles não tiram. E aí você e eu não vamos perceber mudanças semelhantes a esta aqui. Notem, estes homens pregaram o evangelho, anunciaram o evangelho, estiveram dispostos a pagar um preço por pregar este evangelho, foram presos, recolhidos ao cárcere, e enquanto isso, aqueles que os ouviram pregar aceitaram a palavra, subindo o número de homens a quase 5.000. Eu não vou tratar hoje de todo o capítulo 4, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para este próximo ponto aqui. Eu prometo ser breve, eu queria dar só alguns destaques, porque depois, na próxima mensagem, eu vou voltar e vou tratar com maiores detalhes. Mas observem só a partir do versículo 5, o que é que aconteceu? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Todos estavam lá. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E aí, mais uma vez, Pedro tem a oportunidade de anunciar a Cristo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Mais uma vez ele expõe a quem? A Cristo. Ousadamente ele prega e diz que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. E aí, olhem só o versículo 11, as profecias: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Foi rejeitado por vocês, os que deveriam edificar a igreja, os construtores, ele é o fundamento. E aí, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é cristianismo. Cristianismo é Cristo. Cristianismo anuncia somente uma mensagem, e esta mensagem diz: Cristo Jesus salva pecadores. Cristo Jesus é o único que pode salvar pecadores, porque não há salvação em nenhum outro. Não é o que nós temos visto em nossa cidade, por exemplo. Nas eleições anteriores, não para governador, presidente, senador,
a última para prefeito. Eu lembro que um desses ditos pastores, ele promoveu muitos shows gospel na cidade com o intuito de atrair a grande massa evangélica alienada que pensa que evangelho é ouvir música gospel. E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que eles trouxeram um grupo, e esse grupo, em seu credo ou confissão, nega a doutrina da Trindade. Se você gosta de um grupo chamado Voz da Verdade, pare de ouvir. Porque se você compra o material deles, a igreja deles diz que não existe Trindade e que Jesus Cristo não é Deus. Ele trouxe. Eu conhecia um irmão que tinha um relacionamento com ele, que tinha uma amizade com ele no âmbito político, e eu disse assim: você já falou para esse pastor que esse conjunto que eles estão trazendo nega a Trindade, doutrina fundamental, que diz que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Deus Emanuel? Esse irmão, então, preocupado, foi falar com esse pastor. E aí disse: olha, esse grupo aí fala assim, 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 assim. A resposta dele foi: o importante é que ele fala sobre Deus. O que ele queria era voto. Ele queria era o que o povo pede. E a pregação do evangelho não pode ser aquilo que o povo pede. A pregação do evangelho deve ser Deus levantando um homem para pregar o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor não coloca Jesus junto com Buda, junto com Alá, junto com os santos da Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá agora vai ser canonizada. Ninguém se compara ao nome que está acima de todo nome. Isto é cristianismo. Quando a igreja evangélica começar a pregar assim, nos 4 cantos do Brasil, do Oiapoque ao Arroio Chuí, aí nós vamos começar a ver alguma coisa acontecer. Mas enquanto esse mix aí de mensagem evangélica existir, nós não vamos perceber a mesma mensagem poderosa e simples. Veja, a mensagem de Pedro e João, ela não estava revestida de técnica, de ilustrações, de cantos, de contos, de movimentações, não. Eles só tinham uma coisa em mente e no coração: convicção. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí vem o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Eles não tinham passado pelo treinamento ou a formação acadêmica da escola de Anás, Caifás, João ou Alexandre. Mas notem, irmãos, que se nós parássemos apenas neste primeiro ponto, todo professor de escola dominical despreparado, aqui nesta manhã, e todo aluno que não lê os livros e nem as revistas de escola dominical ia dizer: está vendo, pastor, tanta exigência do senhor para que a gente estude. Eles eram iletrados e incultos até aprenderem com o maior professor que já existiu na terra. Eles ficaram admirados, vendo a intrepidez de Pedro e João. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Mas o que diz então o final do versículo 13? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Tudo mudou. Então, ensinar a Bíblia é algo muito sério. Exige do pregador, exige do professor, daquele que está lidando com a palavra, o bom manejo da palavra. Saber usar a palavra, o ter contato com a palavra. O que em outra linguagem aqui é saber o aluno, ou o aluno poder notar, perceber que aquele homem esteve com Jesus, caminhou com Jesus. Aqui, irmãos, nós temos mais uma vez outra verdade que precisa ser dita para nós. Muitos dos ditos evangélicos em nosso país, infelizmente,
não tem estado com Jesus. Recentemente compartilharam um vídeo para mim no Facebook, onde um desses cultos, eu não sei se eu posso chamar até de culto a Deus não pode ser, não é possível. Pastor, você está sendo muito radical. Não, eu vou dizer a vocês o que estava acontecendo no culto, as meninas na frente, a igreja toda dançando e eles imitando aquela música da Metralhadora, só que era gospel. Isso não é estar com Jesus, andar com Jesus. Andar ou caminhar com Jesus vai nos ensinar reverência, vai nos ensinar obediência, vai nos ensinar temor, dependência do Senhor, e vai fazer com que o nosso coração deseje conhecer a palavra. Um professor, portanto, de escola dominical, precisa ser visto assim. Os alunos precisam saber, ele andou com Jesus, reconhecê-lo. Ele não tem curso superior. Ele não tem assim, talvez até um bom português. Seu fundamental não foi aquele fundamental fundamentado. Mas a partir do momento que ele teve contato com a palavra, ele agora então sabe abrir o Evangelho e falar. Aí está a diferença. Então, irmãos, quando nós somos chamados a cumprir a mesma obra, a missão que o Senhor iniciou naqueles dias, se nós somos treinados aqui, se nós somos preparados aqui, não precisamos ter medo de falar de Cristo, mas com intrepidez. Se caminhamos com Jesus, andamos com Ele, as pessoas vão reconhecer isto, elas vão perceber isto. Você vai falar e à medida em que você fala o Evangelho, você consegue expor aquilo que Pedro aqui estava falando claramente. O final então diz que, vendo com eles o homem que fora curado, versículo 14, nada tinham que dizer em contrário, era prova em conteste. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que é que a gente vai fazer agora com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Qual foi a solução deles? Vamos tentar calar a boca deles. Aqui está a questão. Quando a igreja brasileira começar a pregar a Cristo e somente Cristo e este crucificado, sim, então o reino de trevas vai começar a se preocupar. Mas enquanto a igreja ela está muito mais preocupada, entretida com os seus entretenimentos, não pensem que quem está gostando disso é Cristo, porque a igreja deixa de avançar enquanto Satanás faz a festa. O que acontece então aqui é que a reação é a seguinte: a gente não vai conseguir fazer nada com esses homens, é prova em conteste. Versículo 22 diz que aquele que foi curado tinha mais de 40 anos, era conhecido, todo mundo sabia quem era, não tinha como dizer que não foi aquele que agora estava andando e que não conseguia. Versículo 17 então: para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. A mesma ameaça que você sofre na escola, às vezes, quando o seu professor tenta intimidar você, porque você diz: não, a Bíblia diz assim. Ou na faculdade, quando ele tenta mostrar para você que o aborto é algo muito normal em nossa sociedade, e você levanta e diz: não, porque Deus fez o homem à sua imagem, e a Bíblia diz que toda vida é preciosa, e nós não podemos fazer isso. Eles então disseram: vamos ameaçá-los, vamos fazer isso. E eles o chamaram, versículo 18, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas aqui está a resposta que todos devemos dar ainda hoje em nosso tempo. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Eles foram ameaçados. Ordenaram que eles não falassem mais em o nome de Jesus. A resposta de Pedro e João foi firme, unânime. Entre eles não houve divergência. Julguem se é justo diante de Deus ouvir o que vocês estão dizendo ou continuar dando ouvidos ao que Deus nos mandou dizer ou fazer. E aí, versículo 20 diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós precisamos, irmãos, ter esta convicção no coração. Nós precisamos imprimi-las no coração dos nossos filhos pela graça de Jesus. Porque depois disso, eles ainda foram ameaçados mais ainda, versículo de número 21. Os soltaram porque o povo estava ali e todos glorificavam a Deus por aquele acontecimento. E eles não se calaram até o último fôlego de vida que Deus lhes deu. Eles pregaram a Cristo e este crucificado, anunciaram sua morte, mas também a sua ressurreição, e eles não pararam de ensinar mesmo sob ameaça. Eu quero lembrar, irmãos, a vocês, e finalizando, porque no próximo domingo, como eu falei, eu vou trabalhar mais os detalhes aqui desta passagem, mas eu queria mostrar a vocês isso aqui, citando, por exemplo, o que nós podemos ver ou aprender juntos aqui. Ainda que os homens tentem impedir o avanço do reino de Cristo, não se esqueçam, Jesus Cristo mesmo falou, ainda que os homens, movidos por Satanás, tentem fazer isto, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Nós vamos ver que muitos servos de Cristo, eles iriam experimentar mais à frente a morte, o martírio. Mas o que foi que aconteceu com o reino? O reino diminuiu? Não. O reino continuou crescendo, o Senhor promovendo o seu nome, o evangelho triunfando e a comissão dada por Jesus à igreja sendo cumprida. Jesus disse que eles deveriam anunciar de Jerusalém até os confins da terra. E Ele é a força de seu povo, de modo que, quanto mais a igreja estava sofrendo oposição, o resultado é que ela crescia ainda mais. Não foi assim que começou, não foi assim que se iniciou a perseguição no Nordeste brasileiro? Não foi assim que o evangelho foi plantado aqui em nosso estado com muita dificuldade? Em uma das igrejas históricas da nossa cidade, está lá, depois do templo construído, uma placa com uma frase de um daqueles cristãos fiéis à igreja presbiteriana de Riachão do Dantas. Ele afirma que com as pedras que atiraram contra eles, eles então construíram a casa do Senhor. Nós, irmãos, precisamos enxergar algo muito maior quando nós estamos vendo os acontecimentos mais próximos aqui, próximos a nós, em nosso país. Como Paulo mesmo escreveu a Timóteo, já algemado, ele disse, na sua segunda carta a Timóteo: eu estou sofrendo até algemas, como se fosse malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Essa é a verdade. Ou como Calvino, comentando esta passagem, ele disse assim: o que nós vemos aqui? Que foi concedida a liberdade a Satanás e aos ímpios para se irarem contra os filhos de Deus, mas que eles não podem prevalecer. Antes, Deus promoveu ainda mais o reino do seu Filho. Antes, Cristo reuniu ainda mais as suas ovelhas, e que uns poucos homens desarmados, desprovidos de guarnições, conclui Calvino, manifestam mais poder na sua voz do que o mundo inteiro irado contra eles. Quando Paulo disse aos romanos que não tinha vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era o seguinte: o Império Romano tem seus soldados, ele tem os seus centuriões,
suas legiões, todo o seu poder e os seus exércitos, e eles podem ir contra nós. Mas somente o Evangelho tem poder para salvar. E não se enganem, a história está aí para todos nós. Roma caiu, o Império Romano, maior que já existiu na terra, caiu. Quanto mais reinos, governos, presidentes, quanto mais homens ou mulheres que se levantem contra a pregação do Evangelho. Lembrem-se, irmãos, aquilo que nós aprendemos hoje. A perseguição, ela sempre virá contra a igreja de Cristo, se esta for fiel à pregação. Mas aquele que nos mandou anunciar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, Jesus, é o Rei de toda a terra. Ele é o Senhor de todos os senhores. E se formos ordenados ou ameaçados a nos calarmos, não podemos fazer isso, pois antes importa obedecer a Deus do que aos próprios homens. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez aprendermos a Tua palavra. Obrigado pela bênção de sermos instruídos pelo Senhor e percebermos que a Tua instrução, ela de fato é real, de que no mundo nós passaríamos por aflições, mas no Senhor deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Concede-nos, ó Senhor, a coragem e a intrepidez de Pedro e João. Concede-nos a humildade e o desejo de estarmos com Jesus, caminharmos com Ele, a fim de que os homens reconheçam que nós somos de fato filhos de Deus, transformados pelo poder do nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a experimentarmos em nossa nação um verdadeiro e real crescimento evangélico, não promovido por homens que produzem suas próprias ovelhas e que se vendem por cargos e funções políticas, abandonando a sublimidade do ministério pastoral, da responsabilidade de, como arautos, ensinarem e anunciarem o nome de Jesus, afirmando para a nossa nação que não há outro nome acima do nome de Jesus, que não há salvação em nenhum outro nome, senão no poderoso nome de Jesus. Concede-nos, ó Senhor, forças, coragem, para quando ameaçados a não falarmos mais neste nome, que assim como os teus servos apóstolos possamos responder, que os homens julguem se é justo diante do Senhor ouvirmos o que eles estão dizendo ou continuarmos seguindo e ouvindo a palavra do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, a nós e aos nossos filhos, nos dando coragem, intrepidez, para não termos vergonha de falar e de pregar o nome de Jesus Cristo. É o que nós precisamos fazer, é a nossa missão, é o que a nossa cidade precisa ouvir, a nossa nação. Abençoa-nos, ó Senhor, e que não temamos a oposição, mas que façamos tudo isso na dependência do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para todos sempre. É no nome dEle que oramos. Amém.